embarcaram na aventura de suas vidas. Seu sonho de infância logo se torna uma luta pela sobrevivência. De repente descobri que a situação estava fora de controle. Eu estava tendo que lutar pela minha vida. Desamparado e sozinho, ele deve lutar por 160 quilômetros da selva mais inóspita da Terra. Este lugar parecia ter a intenção de me matar. Ele deve enfrentar os predadores mais mortais da floresta. Cala a boca! Aterrorizado, esperando por algo que ia saltar sobre mim. Vem pra cima! E suportar a loucura induzida pela floresta. Foi um sonho que eu segui de forma muito egoísta, e agora seria a minha morte. Benedict Allen, de 22 anos, sempre foi um sonhador. E ele está vivendo seu maior sonho até agora. Ele está seguindo os passos de seu pai e se tornando um aventureiro. Meu pai era piloto de testes e foi muito emocionante ter esse pai glamouroso que costumava pilotar esses aviões sobre a casa. E eu presumi que um dia eu estaria em algum tipo de empreendimento, assim como meu pai. Eu só queria ser como um desses grandes exploradores como Cook, H.M. Stanley ou Livingstone. E para sua primeira expedição, Benedict veio à maior selva do planeta, a poderosa floresta amazônica. Quando criança, li em meus livros sobre Eldorado, que era essa mítica terra de ouro. Mas ninguém encontrou Eldorado, e pensei que um dia esse seria meu destino. Seu companheiro nessa jornada é um cachorro de rua com quem ele fez amizade ao longo do caminho. Eu estava sozinho e aquele cachorro me lembrava dos meus cachorros em casa. E eu o chamei de Cachu, que em indiano significa cachorro. Então, para mim, ele era simplesmente um cachorro. Mas ele começou a ser mais do que um cachorro. Ele começou a ser meu amigo. Apesar de seu entusiasmo juvenil, essa é a primeira grande aventura de Benedict. Ele está tentando atravessar mais de 1.600 quilômetros de floresta tropical densa e desconhecida. Então ele está confiando muito em 2 guias locais para ajudá-lo a sobreviver. Eles me ensinaram como me sentir confortável na floresta, que para mim era um lugar confuso. E então me mostraram o que eu podia comer e o que devia evitar, como caçar. Eu era totalmente dependente desses 2 homens e de sua extraordinária biblioteca de conhecimento. Por quê? Eu não sabia nada, você sabe absolutamente nada. Durante 3 meses, eles se aprofundam na vasta floresta tropical e estão perto da suposta localização de Eldorado, a Cidade do Ouro. Mas Benedict foi avisado sobre os perigosos mineiros ilegais que foram atraídos para cá. E há indícios preocupantes de que eles não estão sozinhos. Sinais eram sinistros. Desde o início. A água, apenas garrafas vazias de cachaça. E cachaça é uma espécie de rum barato. Havia a sensação de que havia forasteiros na floresta. Fui avisado de que eram assaltantes de bancos, ladrões, pessoas acusadas de assassinato. Todos haviam ido para a floresta porque havia uma chance de ganhar dinheiro rápido. Apesar da apreensão de Benedict, eles devem encontrar um local para acampar, pois a noite está se aproximando. Saímos por entre as árvores e de repente nos deparamos com esse pequeno povoado.
Enquanto eu estava preocupado, meus 2 guias indígenas ficaram absolutamente fascinados. Vamos. Me lembro de um deles pegando um abridor de latas e se perguntando o que era isso. Vamos. Vamos! De repente, esse personagem, Mendes, apareceu. Ele era o clássico garimpeiro. E eu senti que tinha que sair dali. Vamos. Vamos. O que está fazendo aqui? Estamos procurando o Eldorado. Eldorado? Estamos indo rio abaixo, em direção à foz do Amazonas. Não, meu amigo. Se você viajar para Yaxera, muito perigoso. As corredeiras estão perigosas. Mas posso te ajudar. Mendes me disse, olha, eu serei seu guia. Vou te levar rio abaixo em direção a Eldorado. Além disso, conheço uma trilha. Você poderá caminhar do rio até o mundo exterior. E que me diz? Será divertido. Eu pensei, talvez eu tenha julgado mal esse minerador de ouro. Talvez ele não seja tão ruim. E eu pensei, eu deveria seguir esse plano. Eu estarei indo na direção certa, pelo menos. Certo. Benedite relutantemente aceita a oferta e se acomoda para passar a noite. Mas, conforme a noite avança, ele tem uma sensação de que nem tudo é o que parece. Naquela noite, acordei na minha rede sentindo que algo estava errado. Uma sensação de desconforto e lembro-me de pensar que tenho que verificar as coisas. Então calcei minhas botas, fui até o rio para ver se minha canoa ainda estava lá, ver se os suprimentos ainda estavam lá. No fundo, acho que eu só queria garantir que minha saída estava segura. Ouvi uma conversa entre Eduardo e Mendes. Eles estavam discutindo sobre mim. Eles estavam dizendo, por que não cortamos a garganta dele agora? Por que não cortamos a garganta dele agora? E quanto aos índios? Será que se importariam? Se o matarmos? Não. Eles não se importariam nem um pouco. Sentia um medo crescente e a adrenalina começou a pulsar nos meus ouvidos. Venha. Vamos fazer isso agora. Quem vai fazer? Eu mesmo. Enquanto ele estiver dormindo. E percebi que iria ser morto. Este é meu último momento de vida. Eu só pensei, vá, corra, saia daqui. Peguei meu martelo, minha rede de mosquito e corri para o barco. E de repente, eu estava na escuridão, na minha canoa, com meu cachorro. E com seu leal amigo o cachorro. Benedite consegue escapar do perigo. Meu primeiro pensamento foi alívio. Foi então que tive essa terrível e crescente percepção de que eu não estava seguro. Estava cercado pela floresta. Era no meio da noite. E eu estava muito sozinho. Sem seus guias, Benedite agora está preso em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Sem ninguém para lhe mostrar a rota de saída. Eu realmente não estava no final de um pesadelo, mas no começo de um. Cachorro! Vamos dar o fora daqui. Eu remei rio acima por talvez 1 hora e pensei, vou me acalmar, vou encostar ali no lado. Fiz um pequeno acampamento e pensei que precisava aceitar essa nova situação. E a situação era, meus sonhos de infância acabaram.
E eu senti, eu tenho que sair daqui. E havia sangue pulsando em minha cabeça. E não sabia o que havia na floresta. E eu não me conhecia, na verdade. Eu não sabia se tinha capacidade de sobreviver. Dia 1. Quando a primeira luz surgiu, pude ver essa floresta absolutamente imensa. E lá estava eu, no meio dela, absolutamente sozinho. Foi aterrorizante naquela primeira manhã. Mas depois de um tempo eu pensei, não, vá lá, se recomponha, é o primeiro dia. Então comecei a examinar meus suprimentos, tentando descobrir se eu tinha o suficiente para me tirar da floresta. Bom menino. E pelas estimativas de Benedict, ele tem arroz, açúcar e carne seca suficientes para durar aproximadamente 2 semanas. E ele tem um mosquiteiro, um facão e um kit de sobrevivência. Tudo básico que ele precisa para se manter vivo. Se eu quisesse ver minha mãe e meu pai novamente, teria que me arriscar a encontrar uma trilha para sair da floresta, e essa é a opção que parecia ser a única sensata. Mas Benedict sabe que procurar uma rota para sair da floresta significa entrar em águas completamente desconhecidas. Na verdade, eu estava indo para o interior. Eu estava subindo o rio. Então, no momento, até encontrar aquela trilha, eu estava caminhando rumo ao nada. Enquanto remava rio acima, comecei a ter mais esperança. Então, de repente, surgiram as corredeiras. Lembro-me de pensar, vamos, Benedict, se recomponha, você tem que sair daqui. Passei muito tempo arrastando a canoa pelas corredeiras. Foi um trabalho imensamente difícil. Parecia interminável. Eu estava sempre lutando contra esse rio. São José, Costa Rica. Não vai entrar? Não vou. Por que não? Não quero. Brandon e Brandy Wiley, namorados desde a faculdade, vieram a Costa Rica em busca de aventura. Eles vêm planejando isso desde que casaram há 6 meses. Conheci a Brandy na 7ª série e ela acabou se mudando para outra escola. Depois nos reencontramos na faculdade e começamos a namorar. Oi, 2 sucos de laranja? Ele era muito aventureiro e também era muito independente. Acho que o que me atraiu nele foi esse lado meio aventureiro. De certa forma, ele me tirou da zona de conforto. Aqui mesmo. Muito obrigada. Basicamente, a gente vendeu tudo que tinha e decidiu ficar só viajando. Oi. Para onde vamos? Acho que o que era mais atraente para a gente era o elemento surpresa. O fato de poder simplesmente organizar alguns itens básicos, uma quantia X de dinheiro e partir. Aeroporto de São José, 10 da manhã. A aventura começa com um voo de 160 quilômetros até uma pequena vila na divisa do Parque Nacional Corcovado. Divirtam-se. Valeu.
Um avião de pequeno porte fará o voo de 30 minutos até lá. O que deixa Brandy apreensiva. Nada mal, né? Nada mal mesmo. Se tem uma coisa que nunca gostei muito, é de voar. Lembro que fiquei com um pouco de medo, porque era um aviãozinho bastante pequeno, tipo um teco-teco mesmo. Era tão pequeno que nem dava para ficar em pé nele. Era muito pequeno. Era realmente muito pequeno. Vamos sentar na fileira da frente? Vai ser muito legal ver a cabine. Ah, não, eu prefiro sentar aqui atrás mesmo. Brandon disse: "Ei, amor, vamos sentar na primeira fila?" Acho que, pelo meu medo, eu respondi: "Não, vamos na de trás." E sentamos na segunda fila. São 6 passageiros no voo de hoje. O último a embarcar é o americano Michael Packard, que mora na Costa Rica e pega esse voo regularmente. Tudo bem? Prazer, Michael. Brandon. Prazer. Brandy. Brandy. Eu já fiz esse voo tantas vezes que eu só queria poder ler meu livro e chegar logo no vilarejo. Para mim, a decolagem dá bastante medo. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Lembro de me concentrar apenas em ficar parada, me acalmar e respirar fundo. A Costa Rica é um país pequeno, que possui terreno montanhoso e florestas densas. Se a visibilidade estiver ruim, voar em baixa altitude pode ser muito perigoso. E o céu está se fechando. Quando vejo o tempo fechado pela janela, fico meio assustada. Vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom. Eu particularmente não gosto muito de voar por ali. Às vezes é bastante turbulento. São aviões muito pequenos. Mas neste voo, Michael percebe algo estranho. Notei que os dois pilotos estavam conferindo o mapa. Eles pareciam um pouco preocupados. Percebi que eles estavam verificando as coordenadas nos mapas e tentando identificar nossa posição. Eles estavam perdidos. O avião possui equipamentos básicos de navegação. Mas os pilotos estão tendo que olhar cartas e mapas para localizarem o destino final. Torre de controle. Mas agora, o tempo está muito fechado e sem visibilidade. Eles não sabem que já estão fora da rota e em direção à montanha. Tá ficando bem escuro. Tá tudo bem. A Brandy falou: "Nossa, que tempo ruim." Então olhei pela janela e estava ficando cada vez mais escuro. Oh, meu Deus! É assustador. O meu maior medo estava se tornando realidade. O que passa pela cabeça é o fato de que você não vai sobreviver.
A gente estava caindo na montanha. A gente ia cair e morrer. Eu lembro de pensar, a gente não está mais voando. Estamos entre as árvores? Isso é um sonho? Senti um frio na barriga. Me deu um branco. Ouvi o barulho de destruição. Tudo aquilo era inacreditável. Meu primeiro pensamento foi: não vou sair dessa. Eu acordei e estava muito frio. Eu também notei que estava inteiro encharcado com o combustível do avião. Eu estava em um avião, eu estava de férias. De repente, me vejo um buraco escuro. Eu não consigo mexer minhas pernas e tem sangue por todos os lados. Brand. Eu estava todo ensanguentado. E lembro de pensar, minha nossa. Brand! 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 Acorda! Você tá me ouvindo? Brand! Acorda, Brand! Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? A primeira coisa que eu lembro é do Brandon falando comigo. Brand, presta atenção! Você tem que sair daqui! A gente tá ensopado de combustível! Tira o cinto e vamos sair daqui! Eu lembro de estar totalmente apavorada e totalmente desorientada. Corre! Sai do avião! Já fora do avião, Brand fica horrorizado ao ver a cena de devastação, além dos corpos dos pilotos. Tinha árvore derrubada. Era um caos. Tinha peça de avião por todo lado. Tinha muita fumaça, gente vagando e tinha gente morta. Como isso aconteceu? Como os pilotos deixaram isso acontecer? A alemã Silka Friedbold e o costarriquenho Álvaro Zuniga também sobreviveram à queda. Mas o perigo está longe de ter acabado. Há muito combustível vazando. E Brandon está preso nos destroços. Brandon, sai desse avião! Tá pegando fogo! Eu só lembro de ter algo prendendo minhas pernas. Brandon está preso sob o corpo de um passageiro morto. O costarriquenho Adolfo Strasburg. Vai logo, Brandon! Eu não consigo sair do avião! Sai de perto do avião! Rápido! Sai de perto do avião! Os sobreviventes precisam tomar uma distância segura do avião. Mas com queimaduras graves e muita dor, Álvaro não consegue se mexer. A gente tem que sair daqui!